sobre a nossa comunicação com a criança. Convidei a Nayara aqui para conversar com a gente. Essa live ela faz parte de uma série de lives sobre maternidade real, né? E a Nayara é minha colega no curso de consultoria em criação consciente, né? E fala um pouquinho mais sobre você, Nayara. Se apresenta aí pro pessoal. Bem, eu me chamo Nayara, né? Gramacho, eu moro na Bahia. E eu sou multiartista. Na verdade, mudar de profissão para mim é uma coisa muito, muito fácil, porque assim, eu me formei em arquitetura e urbanismo, não trabalhei na área, joguei no teatro, música, e aí, enfim, trabalho com isso desde então. E aí veio meu filho. Quando eu estava apresentando uma peça de teatro, gestei ele durante a peça, e enfim, ele nasceu, foi pro teatro comigo. E aí, depois passei por várias situações assim da maternidade, né, que me fizeram voltar esse olhar também para dentro, né, para meu autoconhecimento e para querer ajudar também outras mães a passarem o que eu passei, sabe? Que eu passei momentos bem difíceis assim nesses primeiros anos de maternidade. Aí eu falei, não, pera, eu preciso olhar para isso. E aí me surgiu o curso de comunicação de criação consciente, né? Fiz também o curso de coach materno do Instituto de Apoio. E aí ingressei nessa jornada também. E hoje eu uno também a minha arte com a maternidade, né? Com todos esses aprendizados. Então eu tenho voltado também a minha arte para a infância, para a primeira infância principalmente. Aí tá sendo uma descoberta, assim, né? Todo dia é uma coisa diferente que eu anoto lá, vem insights, várias coisas. Que legal. Sou cantora, Gente, conheçam compositora também. o IG da Nayara, é muito lindo. Né? O Sou IG da cantora e Nayara é muito lindo, compositora gente. também. Aí vocês vão conhecer esse lado cantora dela. Fussem lá no Instagram dela, vocês vão conhecer. Talvez hoje vocês conheçam um pouquinho, mas se vocês não conhecerem hoje, fussem lá no IG dela. Vocês vão conhecer. Muito lindo o seu Instagram, viu? Eu dei uma fuçada lá. Muito lindo. Bom, então, vamos lá. Eu digo assim, né, Nayara, que a maternidade é um passo de cada vez, né? Um dia após o outro. Esses desafios que a gente vai enfrentando, né, esses perrengues da maternidade, e também as superações e aprendizados que a gente vai tendo nisso, né? O que você acha disso? Você concorda com isso? Fala. Concordo plenamente, né? Quando você me falou desses temas, eu falei, nossa, tudo a ver, porque a gente idealiza muita coisa, né? Quando vai ser mãe. E aí a gente vê que não tem muito como idealizar as coisas e criar expectativas demais, porque a gente se frustra no caminho, né? Porque nossos filhos não são bonecos, a gente não vai moldar eles e eles vão ensinar muito pra gente. E eu acho que assim, o maior aprendizado que eu tenho aprendido assim com meu filho é que para mim as crianças elas trazem um ensinamento fundamental pra gente, que é a presença. Nossos filhos requerem presença 24 horas. E estar presente também é aproveitar o dia, cada dia, né? Um dia de cada vez, é um passo, é cada passinho que a gente vai dando. Porque se a gente vive no futuro ou no passado, a gente esquece o presente, esquece o agora, e aí tudo dá errado, né? Na criação do filho. E aí vira uma bola de neve. Então, quando a gente está presente, a gente consegue se conectar muito melhor com eles, né? E a comunicação, inclusive, flui muito melhor. Legal, verdade. Gostei disso, muito bom. E fala pra gente, então, como é que foi você me disse que tem várias histórias sobre a comunicação com o seu filho, né? Os desafios que você enfrentou, né, nessa questão. Conta pra gente. Eu trato assim meu filho como um grande mestre para mim, né? Porque ele veio me escancarar tudo que eu precisava olhar para dentro. E assim, hoje eu entendo o quanto que eu precisei voltar para minha intuição mesmo, para poder me jogar mesmo e lançar nessa jornada de ser mãe. Porque foi muito desafiador, lidar com meu filho é muito desafiador. E ele que me conduziu nesse processo da comunicação, né? De olhar para minha comunicação. Porque foi entendendo cada passinho assim dele, né? As primeiras palavras, principalmente, os primeiros não que ele recebia, os choros, cada pequena comunicação, até não verbal, né? No caso de uma criança que não fala ainda. Ele hoje tem 3 anos, mas, enfim, eu vivi essa maternidade 24 horas, ele não foi pra escola, não, eu vivi mesmo em casa com ele 24 horas. E aí também eu experimentei tudo isso, né? E
Eu falei que eu tinha vários relatos, porque são relatos assim que qualquer pessoa diria, nossa, que criança difícil de lidar. Mas que a gente vai entendendo um pouquinho, porque ele é muito desafiador, muito desafiador. E aí, eu entendo que hoje, assim, esses desafios todos que ele me mostrou foi, tipo assim, tapa na cara. Mãe, aprende, mãe, não é desse jeito não vai funcionar comigo. E Né? aí, eu lembro assim de quando ele era bem pequenininho, um ano e pouquinho, que ele começou a andar, né? E aí, enfim, eu morava na casa da minha sogra. E a família toda dizia, não pode, tem que dizer não. E aí, não deixa ele pegar nas coisas. E aí, brigava assim, não, não pode. E tem que entender isso. E eu ficava, e aquilo tudo mexia muito comigo, né? E eu não sabia dizer por quê. Por que aquilo tá mexendo muito comigo? Eu falava, não, isso não faz sentido pra mim, não faz sentido pra mim. E aí eu enfim, via que outras formas de mostrar pra ele, né, outros caminhos, funcionavam melhor. Então eu apresentava um brinquedinho. Quando ele ia pegar numa coisa que ia quebrar dos outros, eu falava, olha que coisa maravilhosa esse outro brinquedo, vem comigo brincar com isso. E aí eu via que isso Os funcionava muito truques. mais. E eu fui me abrindo, né, a perceber essas pequenas coisinhas. E aí eu fui entendendo depois, né, o que é que isso tudo significava, né? Toda a violência que estava em mim, que foi passada, e que agora, naquele momento, não estava fazendo mais sentido. Quando eu virei mãe, a violência passou a não fazer mais sentido para mim. E assim, eu não tive uma criação muito violenta. Por exemplo, eu nunca apanhei. Mas não porque meus pais fossem do tipo, não vou dar palmada. Meus irmãos apanharam muito. Mas eu, de uma Você certa era mais forma, nova? não, eu não era mais nova, eu era do meio. Assim, eu era mais velha, porque eu tenho uma irmã gêmea, mas eu era tida como do meio porque eu sempre fui mais menor do que ela, mais magra do que ela, então era meio que uma comparação assim. Meu irmão era mais novo, 2 anos mais novo que a gente. E minha irmã e meu irmão brigavam muito. Então meus pais chegavam cansados de casa, batiam nos meus irmãos quando eles chegavam lá na confusão deles, se batendo, brigando. E então eu me calava. Eu era a pessoa quieta que ficava brincando sozinha o tempo todo. Mas também essa era a minha forma de dizer, olha, eu não vou participar da violência porque eu vou apanhar. Mas eu vi a situação violenta acontecendo ao meu redor. Então, né, Uhum. a gente acaba introjetando isso na gente um pouco. É Mas, verdade. enfim, quando meu filho nasceu, eu falei, não quero nunca que ele apanhe. Primeiro porque eu não apanhei. E segundo porque eu comecei também a ver as outras violências, que não só bater, né? Então, eu comecei a ver as outras formas que eu estava sendo violenta com ele. No jeito de falar, às vezes um não, às vezes eu fechava a cara. Assim não. Nossa, e ele chorava, ou então me imitava. Gente, meu Deus, eu fui percebendo, quando ele começou com as primeiras palavras, eu fui percebendo quão violenta eu era, porque ele reproduzia exatamente. O pior, não era nem exatamente, era 10 vezes mais. Então, se eu Nossa, falava não pode, ele falava não pode para todo mundo. E ele falava não para tudo. Era incrível, assim. E era tipo assim, se eu disser tem que tomar banho, ele vai dizer não vou. Se eu disser tem que comer, ele vai dizer não vou. E ele bate o pé e diz não vou mesmo, não tem quem faça aí. E ele chora e faz tudo. Não vai. E aí eu fui percebendo como que eu precisava mudar, não era ele. Porque ele tava lá estampando na minha cara, olha aqui a violência, mãe, enquanto você estiver sendo violenta comigo, eu não vou te obedecer. E vou aí, resistir, entrando né? exato, exato. E aí, entrando um pouco nas questões da comunicação não violenta, né, que eu comecei a estudar depois, e que também foi um chegado, assim, um chamado que ele me conduziu, sabe? Ele me conduziu para comunicação não violenta, que eu fiz um curso, e depois chegou essa questão da criação consciente. E aí, o Marshall Rosenberg, ele diz, né, que quando a gente lida com ordem, quando a gente vê uma ordem, a gente só tem duas coisas para fazer. Ou a gente se submete, ou a gente se rebela. Eu era do tipo que me submetia para não apanhar, né? Era um medo. Violência, aí eu reagia dessa forma. Ele é o oposto. Ele se rebela sempre. Mas sabe o que é sempre mesmo? Se ele vê um pinguinho de violência, ele se rebela. Se ele vê um pinguinho de ordem, ele se rebela. E ele não faz. E isso é incrível, assim, é um ensinamento muito incrível para mim. E a gente vê essa diferença ele reflete um pouco a própria mudança na nossa sociedade, na nossa cultura, né?
Porque a cultura, até a nossa infância, ainda um pouco antes da nossa infância, assim, a submissão, ela estava em todos os espaços, né? No trabalho, casa, na relação homem-mulher, na relação dos filhos com os pais. E já hoje em dia, essa relação de submissão, ela já não existe tanto assim, né? Hoje em dia, tanto as relações trabalhistas, as relações de homem-mulher, pai e filho e tal, essa relação já não existe tanto assim, né? O rebelar-se, querer o seu espaço, querer ser ouvido, hoje em dia é bem mais forte, né? Então, ele na verdade, ele até traduzindo, refletindo, na verdade, essa nova mudança na sociedade, né? Trazendo você para refletir sobre isso. Exatamente. E a família toda apanha com ele, né? Porque todo mundo que diz tem que, ele diz não, e a mãe é que fica sendo, né? Nossa, você faz todas as vontades, nossa, não pode ser assim, ele tem que obedecer. E aí a sociedade cai em cima, cai em cima. Mas eu hoje estou muito confiante de que o caminho que ele está me mostrando é outro. E que eu não quero reproduzir essa violência toda que está aí, né? E aí, por exemplo, eu percebo muito o quanto que a criatividade teve que ser 24 horas comigo. Eu achava que eu era criativa por ser artista, mas, gente, sem a criatividade diária e sem estar na presença, né? Não rola, porque meu filho, quando eu falo que tem que tomar banho, ele não vai. Então, o que eu faço hoje? Eu já não falo mais que tem que tomar banho. É óbvio, porque isso não vai funcionar. E se ele ouvir ainda hoje, ele tem 3 anos, ele ouvia isso desde que ele era bebezinho. E ele, desde que tinha, sei lá, quase um ano, um pouco menos de um ano, ele já começou a dizer, não quero ir pro banho. E aí, eu tive que, né, buscar outras formas. Então, eu apresento brinquedinhos, falando, nossa, olha que coisa maravilhosa. Hoje a gente foi pra praia, né? Vou dar um exemplo concreto. Hoje a gente foi pra praia e aí eu cheguei em casa e eu falei, a gente vai precisar tomar um banho, né? Porque tá sujo de areia. E ele falou, não quero. E aí o pai tentou de tudo pra ele tomar banho. Ele falou, não. Quando o pai saiu, eu falei, olha que coisa incrível. Eu acabei de ver uma cachoeira caindo aqui. Olha como faz uma cachoeira linda em cima desse peixe. Olha que maravilhoso. E aí ele saiu do quarto e foi pro banheiro. Cadê, mamãe? Aí eu mostrei. Ele mesmo tirou a cuequinha, ele mesmo entrou na banheira e ele mesmo tomou banho se jogando água. Olha só. Mãe se vira nos 30. Uhum. Mas tinha que ser de outro jeito. Enquanto ele estivesse ouvindo como ordem, ele não ia. E é sutil, assim. Às vezes eu falo com por favor, com todo jeito mais delicado do mundo, mas ele sente que é uma ordem. E no fundo, é. E quando ele sabe que no fundo é uma ordem, acabou. Aí quando eu vejo que ele não tá fazendo uma coisa que eu gostaria que ele fizesse, eu paro hoje em dia e reflito. Eu tava fazendo realmente, eu tava fazendo um pedido, ou eu realmente tava obrigando, né? Que eu tava querendo que fosse como ordem. E aí quando eu sinto que é como ordem, eu falo, opa, vou deixar pra lá. Em outro momento eu peço de novo, porque agora não vai rolar. Se tá assinando como ordem, não vai funcionar. Mas enfim, são esses processos. E lidar com banho é todos os dias. Não é um dia ou outro, não. São todos. Nossa, o meu também tem um negócio com banho, menina. O meu tem 4 anos. Ele tá quase fazendo 5, na verdade, falta poucos meses pra ele fazer 5. Mas ele também tem esse... Ele adora tomar banho. Eu acho incrível, porque ele se diverte muito no banho. Mas o ir para o banho, pra ele, eu não sei. Assim, agora a gente até conseguiu, já estamos num acordo, agora as coisas estão funcionando melhor, mas vira e mexe, tem que refazer o acordo do banho, sabe? Ele também não gosta muito, não. Deixa eu ler os comentários aqui. A Thaís falou, oi Thaís. A Renata falou aqui, meu filho é muito inteligente e comunicativo, nós temos que entender mesmo. É verdade, essas crianças... a minha sogra que fala, gente, essas crianças hoje em dia falam cada coisa. E eles entendem tudo, né, que a gente fala, né? A gente tem que estar esperto. A Moema falou, oi. Oi, Ana, oi, Sueli. Oi, todo mundo que tá chegando. Michel. Ana, oi, Ana, tudo bem? E é interessante você falar assim na questão da ordem, que a gente, é bom a gente sempre tentar procurar assim,
trazer para a criança a questão da colaboração, né? Dela cooperar, colaborar, né? E não que ela está ali recebendo uma ordem, né? Para ela não ter essa sensação de que está sendo mandada e tem essa reação, né? Da resistência. Quando a gente tenta trazer, falar com gentileza, né? Com a criança, ter ali aquela regra, aquilo que ela precisa fazer, mas trabalhar a forma como a gente fala, né? Sim, e até eu ia até falar que teve uma situação que aconteceu que assim foi incrível pra mim, porque eu gostei muito de quando eu li, né, nos estudos do Marshall Rosenberg, de que todos nós temos necessidades, né, e que são necessidades humanas universais. E uma das necessidades que ele coloca é a necessidade de contribuição. E aí eu percebo que tem uma necessidade de contribuição do meu filho que é nata, que é de todo, cada um tem, né? E é muito natural. E aí teve uma vez que foi muito incrível. Ele tem assim, né? Vou contextualizar. Ele tem problema com o cocô. Ele tem uma fobia que a gente está tratando, enfim. Mas que é muito sério, assim, é muito sério. A gente chegou a usar muitos meses de supositório para ele conseguir fazer cocô. E tava assim num nível muito, muito sério. E assim, era uma fobia. Falar em fazer cocô era muito terrível. E falar em supositório, então, era pior ainda. Então tava num nível assim que teve um dia que eu falei com ele, meu filhinho, contei pra ele que eu estava muito preocupada. Falei o quanto que era sofrido pra mim colocar supositório nele, que eu também sofria com essa situação. E que já tinham muitos dias que ele estava sem fazer cocô. E que, infelizmente, eu precisaria colocar o supositório nele. E aí ele falou, eu não quero agora. Eu falei, tudo bem, a gente pode combinar um horário? Ele falou, tá bom. Depois que a gente fizer tal coisa. Eu falei, tá certo. E aí, depois que aconteceu essa tal coisa, eu falei, filho, então, eu acho que já tá na hora, né, da gente colocar o remedinho, como a gente tinha combinado. Menina, e foi incrível. Foi um dia, assim, de muita conexão, né, entre a gente. A gente tava um dia muito bem, brincando muito. A gente tava realmente presente um pro outro. E nesse dia, ele falou, tá bom, mamãe. Deitou no sofá, tirou a cuequinha dele e pediu pra eu botar. Gente, isso me partiu o coração. Porque ele nunca tinha feito isso. E assim, várias vezes depois, algumas vezes ele não atendeu esse mesmo pedido, porque ele sentia que era uma ordem. Quando ele não sentia a verdade de dentro de mim, ele não fazia. Mas nesse dia, ele sentiu muita verdade. E ele quis contribuir com o meu sofrimento. Imagina, ele tava, né, sofrendo. Ele sabia que ele ia sofrer. Ele sabia que ele sofria porque doía colocar, mas ele mesmo assim quis contribuir com a minha felicidade. Eu falei, não, isso foi demais pra mim. Eu chorei nesse dia horrores, né? Eu falei, meu Deus. É uma necessidade de contribuição que é muito nata, né? E a gente não consegue reconhecer muitas vezes esses pequenos gestos das crianças. E pra mim foi incrível, assim, um dado muito incrível. Que legal, que lindo. É verdade, eles surpreendem a gente, né, com umas coisas assim. E é interessante a gente usar isso para esses momentos, né? Esses momentos, essas situações mais difíceis da nossa rotina, quando a gente negocia com a criança, traz ela para o nosso lado, assim, conquista a criança ali, né? A Jenny Nelson fala que a gente tem que conquistar a criança, né? Tô puxando a luz aqui. Que a gente tem que conquistar a criança, né? Não esperar só que ela faça o que a gente quer por fazer o que a gente quer, né? Mas a gente Exato. saber conquistar, conversar ali de uma forma que ela entenda a importância daquilo que ela vai fazer, mesmo que não seja uma coisa agradável para ela, né? Quando é necessário. Sim. E foi. É assim um aprendizado diário, né? Algumas coisas funcionam, outras não tanto. E também não quer dizer com isso, né? Não quer dizer com funcionar ou não funcionar. Quer dizer com a gente estar realmente atento à necessidade do outro, né? O que tá bom para ele também. Naquele dia tava tudo bem. Outros não. Hoje em dia, graças a Deus, a gente não tá usando mais. Isso para Ai, mim é que um bom. alívio muito grande. É. Nossa. Mas, enfim. E aí eu fiquei muito. Tem outros relatos assim também, né? De situações em que eu digo muito que a gente nomeia o mundo para criança, né? Então, o que a gente fala, isso reverbera muito dentro deles. E eu optei assim por não falar o que era certo ou errado. Porque eu não estava acreditando mais nisso, sabe? Eu não acredito mais que existe nada certo nem nada errado. Existe o que eu quero, o que eu gosto, e o que o outro quer, o que o outro gosta. E as necessidades do outro e as minhas necessidades.
Mas não existe certo e errado pra mim. E aí, teve um dia que foi muito engraçado. A primeira vez que ele ouviu essa palavra, ele estava na casa de minha mãe, né? E a empregada doméstica estava lá. E ela tinha colocado a toalha de mesa. E ele dobrou a toalha de mesa. Ao contrário, no avesso, né? E aí ela falou assim, tá errado! Não tá certo! Assim tá certo. Dobrou de novo, botou a toalha de mesa certinha. E aí, ele achou isso tão curioso que ele fez 1000 vezes. Assim tá certo? Aí ela ia lá e consertava. Não, assim não tá certo, assim tá errado. E consertava de novo a toalha de mesa. E ele fez isso 1000 vezes. E toda vez que ele vê ela, a gente passou dias, muitos dias agora na quarentena, né, sem vê-la. E a primeira coisa que ele fez quando viu, assim tá certo. E fez de novo, mudou a toalha de mesa. Marcou ele, né? Marcou ele. E aí, quando ele me perguntou, né, mãe, por que ela falou que assim tá certo e assim tá errado? Aí eu falei, e agora? Como é que eu vou explicar? Eu falei, olha, meu filho, ela não gostou. Ela gosta mais quando tá a toalha de mesa bonitinha, porque ela gosta das flores que tem em cima da mesa, da toalha de mesa. E ela não gosta dobrado, porque ela acha feio do outro jeito, ela não gostou. Aí ele, tá bom, então tá certo. Pronto. E aí, teve um outro dia, disso meses depois, né? Meses depois, ele resolveu dizer, ele chegou aqui na casa do pai, e aí tava uma cadeira mudada de cor. E aí ele falou, mãe, a cadeira tá errada. A cadeira tá errada, ela não é azul, ela é verde. Eu falei, mas por que tá errado, meu amor? Porque eu não gostei. Eu gosto mais do verde. Olha só. O da mamãe, eu gosto mais do verde. Eu falei, olha só o que ele assimilou. Ele assimilou que o certo é quando a pessoa gosta e o errado é quando a pessoa não gosta. Olha só, gente. Nossa, é incrível. Olha isso. E aí a gente vai vendo, né, o quanto que a nossa linguagem, ela é violenta, né, que a gente tá sempre dizendo que a nossa verdade é o certo, que a verdade do outro não é o certo, que o gosto nosso é o certo e que o gosto do outro é errado. Isso é muito louco e ele me faz refletir sempre, sempre. Sempre que ele me faz essas pequenas coisinhas, ele me faz refletir muito. Olha só, que coisa, né? O que ele falou é tipo assim, é o que é a verdade, né? Ele entendeu uma coisa que a gente leva anos para entender, e na simplicidade de criança, na inocência dele, ele compreendeu assim com todas as letras, né? Exatamente. Tá errado é porque não gosta, é o que não gosta. E aí o mundo é assim mesmo. A vida é assim, a gente quem a gente gosta como sendo a única coisa certa, a única verdade, né? Aham. Eu tô aqui entre as muriçocas. Aqui tá escurecendo, eu tô do lado de fora pra pegar sinal. E as muriçocas estão me acabando aqui. Olha só. Ai. Deixa eu dar uma olhada aqui no meu roteiro pra não esquecer nada, que eu tenho que perguntar. Então, Nai, para fechar, qual mensagem você gostaria de deixar para as mães, então, sobre esse assunto, sobre esse tema? Eu queria dizer, na verdade, para as mães poderem confiar cada vez mais na intuição. Porque, assim, foi a minha trajetória, sabe? Eu tive que dizer muitos nãos para os outros, para a família, para várias pessoas, para que eu me voltasse para dentro mesmo, para ouvir o que o meu coração estava querendo dizer. Então, assim, as crianças são muito sábias. Elas vão conduzir o processo, é só a gente ficar atento, sabe? Só abrir os olhos para enxergar. E a intuição da gente é o guia. O que não faz sentido pra gente, a gente não precisa reproduzir, gente. Não precisa reproduzir. Se não faz sentido brigar, se não faz sentido dizer não, se não faz sentido várias coisas, não precisa fazer. A gente consegue achar um outro caminho, porque graças a Deus, hoje em dia, a gente tem muitas ferramentas, né? A própria ferramenta da internet é uma ferramenta incrível pra gente conseguir ver outras pessoas que também pensam como a gente, que sentem como a gente e que não quer reproduzir os padrões da sociedade. Então, tá tudo certo. Confia e a criatividade sempre. Sempre, sempre. Se a gente se estagna e coloca uma pedra e diz eu sou isso, eu sou aquilo, eu faço desse jeito,
a gente não consegue lidar com as crianças, porque elas exigem da gente uma criatividade fenomenal. E flexibilidade da gente, né? Aham. Às vezes é a gente que faz birra com a criança também, né? Porque a gente fala que a criança tá fazendo birra, mas a gente bate o pé no que a gente quer e não pode mudar, não pode flexibilizar nada. Não é? Exatamente. A gente bate o pé e diz, tem que ser desse jeito. Quem é que tá sendo o birrento da história? Olha aí. Ai, ai. Ai, Nayara, eu quero te agradecer muito pela sua presença, viu? Pelos seus relatos, pelo que você compartilhou com a gente, viu? Muito obrigada. Eu Agradecer que a todo agradeço. mundo que ficou presente, que está presente aqui acompanhando a gente. Pode, pode falar? E eu queria. E semana que vem, deixa eu só já avisar você, semana que vem a gente vai ter mais uma live aqui, né, com a Dani dos Cílios. Ah, eu não lembro sobre o nome dela. Mas é a Dani do IG Gestar e Maternar Consciente. E a gente vai falar sobre sono do bebê, que é outro terror da Aham. maternidade ao sono, né? A semana que vem a gente vai conversar sobre sono. Mas antes da gente terminar, eu queria ver se a Nayara quer cantar um pouquinho com a gente. Quer? E? Eu, se você quer cantar um pouquinho pra gente, eu andei xeretando lá no seu IG, vi uma música tão bonita que você criou, uma música autoral, né? Que fala sobre Depois da Tempestade. Eu achei que era bem legal para cantar pra gente, se você quiser. Ah, tá bom. Eu vou ver se eu consigo cantar. Eu já não consigo nem aparecer mais porque aqui tá escurecendo agora. Uhum. A Mas gente só fica com a eu vou ver se voz. dá pra cantar. Ai, sumiu. Ai, não. Foi. Tá bom. Depois Puxa, da agora o sinal ficou ruim. tempestade vem a calmaria. Um mundo novo há de surgir. Nova consciência de emergir em cada ser. Oh, la, la, yeah, la, la, yeah, la, yeah, la, yeah. La, 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 yeah, la, la, yeah, la, yeah, la, yeah. Há de ser leve, há de ser livre, há de unir os corações. Há de ser leve, há de ser livre, há de unir os corações. Escutar, alma da terra, nos diz algo para escutar. Inventemos formas de agir, criemos novas formas de existir, encontrar a paz. Ah, lá, 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 iera, lá, lá, iê, lá, iê, lá, 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 iera, lá, lá, iê, lá, iê, lá, iá. Há de ser leve, há de ser livre, há de unir os corações. Há de ser leve, há de ser livre, há de unir os corações. Só o que fica é ciência. Isso, um beijo. Tô aqui olhando um pedacinho da lua nova. Que lindo. Obrigada, Nayara. Foi lindo. Tá me ouvindo? Ai, travou um pouco pra mim, não escutei. Eu disse obrigada, que foi muito lindo. Oh, obrigada. Tô aqui matando muriçoca aqui.
Brigadão, viu? Um beijo para você, um beijo no seu pequeno. Oh, eu que agradeço. Um beijo. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau.